Meus irmãos, vamos orar? Uma oração rápida, em voz alta, todos juntos. Se você quiser, você repita comigo, tá bom? Senhor Deus, que nessa noite, a Tua palavra fale ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Que seja assim, meus irmãos, que essa palavra, hoje à noite, seja pão e alimento para a tua alma, para o teu espírito, amém, para a tua vida. Porque cada vez mais na nossa vida cristã, o que a gente pode perceber é que, enquanto distantes da palavra, nós ficamos enfraquecidos. Quando vamos à palavra e buscamos nela a orientação da parte de Deus, nós somos instruídos, nós somos confortados, nós somos alimentados. Amém? Eu tenho pregado para os irmãos já faz algum tempo sobre encontros com Jesus. Hoje à noite eu vou pregar sobre dois personagens que eles só aparecem uma vez na Bíblia. O nome somente de um deles é revelado, do outro permanece incógnito, e o trecho é conhecido como os discípulos a caminho de Emaús. O título da mensagem hoje é a simplicidade de estar com Cristo. E eu convido você a abrir no trecho de Lucas, capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura de um trechinho relativamente longo da Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Os discípulos a caminho de Emaús. Eu quero começar do verso 13. E nós vamos ler dois trechos. Primeiro do 13 ao 21. Depois eu pulo para o 28. Que a gente lê ali até o final. Até o 31, tá bom? Lucas 24, 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Pula para o 28. Nós vamos ler agora 28 a 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Até aí. Como eu já falei, meus irmãos, hoje eu quero falar para a igreja sobre a simplicidade
de estar com Cristo. A situação aqui, 2 discípulos indo para um povoado chamado Emaús, tristes, chateados por conta de tudo que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos dias. Como eles contam, Jesus Cristo havia sido crucificado. Por isso eles estavam chateados, porque eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E eles manifestaram até isso para Jesus: olha, nós esperávamos que fosse Ele a pessoa que iria trazer a redenção a Israel. Jesus Cristo havia sido aclamado alguns dias antes pela população quando entrou em Jerusalém, mas Ele no fim foi morto. Então nós temos aqui nesse trecho um momento triste, um momento de decepção para os seguidores de Jesus, para aqueles que tinham esperança em Jesus Cristo. Porque Jesus chegou em Jerusalém naquela semana da Páscoa. Os seus discípulos e as pessoas em Jerusalém que viam em Jesus um homem vindo da parte de Deus, receberam ele na cidade com folhas de palmeiras, e pegavam os seus mantos e colocavam diante do jumento que carregava, que trazia Jesus, e cantavam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles depositavam esperanças em Jesus Cristo. E mais ou menos uma semana depois disso, para a surpresa de todos, não para Jesus, porque ele sabia, mas para a surpresa de seus discípulos e todos os seus seguidores, ele foi condenado à morte pelas autoridades de Jerusalém. Autoridades religiosas, líderes judaicos, ele foi condenado à morte. Então, esse trecho que nós vemos é um momento da história de grande tristeza, porque discípulos de Jesus que tinham esperanças em Jesus acabaram se decepcionando. Acharam que fosse Ele, na cabeça deles, o Messias que iria libertar o povo de Israel da escravidão e do domínio romano. E ele foi morto. E na cabeça deles, quando Jesus Cristo foi morto, tudo aquilo acabou. Tudo aquilo foi por água abaixo. Eles tinham, meus irmãos, boatos acerca do que tinha acontecido com Jesus, de que Jesus havia sim morrido, mas que ele havia ressuscitado. Só que até então isso era boato. Quando Jesus morreu, passou o sábado, no domingo Maria Madalena foi lá para encontrar o corpo de Jesus, para tratar, para jogar perfume. Quando ela foi lá, o sepulcro estava vazio. Aí Jesus veio e falou com ela: olha, vai lá, conta para os teus irmãos o que aconteceu. Aí ela vai e conta para eles: o Senhor ressuscitou. Só que tudo isso, essas informações de que Jesus sim havia morrido, mas de que ele havia ressuscitado, no meio dos discípulos, até então era boato. E eles não tinham como saber que aquilo era verdade. Quando de repente, não se sabe por qual razão, eles caminhando, tristes, quem se aproxima deles para estar com eles? O Senhor Jesus Cristo. Por um mistério da parte de Deus, eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Um sujeito se aproximou deles, começou a bater papo. Escuta, por que vocês estão tristes? Sobre o que vocês estão conversando? E você nota até uma pitada de zombaria na resposta deles. Escuta,
você é o único fulano em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Se fosse nos dias de hoje, meu filho, de que planeta você veio? Todo mundo sabe o que aconteceu e você não. Jesus de Nazaré, homem de Deus, poderoso no nosso meio, profeta, realizando sinais, maravilhas, milagres, foi condenado à morte e morreu. Jesus se juntou a eles e eles não perceberam, por mistério de Deus, que aquele que estava conversando com eles era Jesus Cristo. Eu acredito também, não vou entrar no mérito da questão, que o aspecto de Jesus também tinha mudado. Além de eles terem sido impedidos de reconhecer, eu acho que Jesus Cristo, o aspecto físico dele havia também mudado. Mas o fato foi que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. E diz o texto, que quando eles reconheceram, o que aconteceu? Jesus desapareceu. Chegaram no povoado, eles iam entrar, Jesus fez que ir adiante. Eles insistiram, não, vem com a gente, passa a noite. Jesus Cristo foi. Quando eles foram agradecer o alimento, Jesus deu graças, partiu o pão. Quando ele fez isso, eles reconheceram Jesus. Só que aí já era tarde. Puxa, é Jesus. Já era, já foi. E às vezes, meus irmãos, na nossa relação com Deus, na relação que nós temos com o Senhor, nós não conseguimos usufruí-la. Nós não conseguimos manter uma relação efetiva com Deus por uma série de coisas. Jesus, o Espírito de Jesus está conosco, mas nós não nos damos conta disso. Há da parte de Deus uma promessa para mim e para você em relação à companhia de Cristo. Olha o que ele diz, primeiro em Mateus 18, 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Amém. Por isso que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio. Promessa de Deus. Porque onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. E depois no finzinho do Evangelho de Mateus 28, 20: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor está conosco. Agora, como que o Senhor está conosco? Nós temos comunhão, como assim ele é chamado em alguns trechos do Novo Testamento, com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Jesus. Não menos vivo e não menos presente do que o Filho. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus está conosco. Isso para nós evidentemente representa uma limitação. Para nós, às vezes, é decepcionante nós termos o Espírito do Senhor e não ali o Senhor em carne e osso. Às vezes a gente não pensa dessa forma. Poxa vida, como eu gostaria de ser como um dos apóstolos que viu Jesus Cristo, que pegou em Jesus Cristo, que teve prova da ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes por conta da fraqueza da nossa fé, a gente queria ver. A gente não queria fazer parte daquele grupo do qual Jesus Cristo falou para Tomé: Tomé, você ficou contente com o que você viu, com o que você tocou? Tomé, mais felizes e mais bem-aventurados são aqueles que não viram e que creram. Nós fazemos parte desse grupo, mas às vezes a gente não queria fazer, não é? Às vezes a gente queria ver, a gente queria tocar. Agora, sabe por que Jesus Cristo vai e Ele manda o seu Espírito Santo para fazer companhia para nós? Porque Ele, enquanto Filho encarnado,
ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Ele estava agindo ali na Judéia, ele estava agindo ali em Samaria, ele estava agindo na Galileia, ele estava agindo naquela região. Ele estava falando para aqueles que podiam escutá-lo. Agora, quando ele vai, ele deixa para estar conosco, assim como ele esteve com aqueles discípulos de Emaús. Quando ele vai, ele deixa para estar conosco o seu Espírito Santo, sem limite físico. E aí esse Espírito é companhia para mim, para você, onde quer que nós estejamos. Ele é companhia para as pessoas ao redor do mundo, que se reúnem em nome de Jesus, e ali, entre eles, não mais fisicamente, mas no Espírito, Cristo está presente. Por isso que Jesus vai para mandar o seu Espírito Santo. Agora, em relação a ver ao Senhor, a encontrar ao Senhor, a ter o Senhor ali face a face, a verdade é a seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Portanto, tendo sempre confiança, sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Para que nós possamos participar de uma realidade imperecível, é necessário que este corpo perecível, de que ele morra. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 15. A semente, a planta, ela não vai nascer, ela não vai crescer, ela não vai brotar, se a semente não morrer. Então, para nós estarmos face a face com o Senhor, é necessário que este corpo morra, para que nós possamos participar de uma nova natureza incorruptível, e aí sim, estarmos numa relação de face a face com o Senhor. Porém, nada disso, meus irmãos, nada é impedimento para nós termos um verdadeiro relacionamento com Deus, para que Ele esteja nos acompanhando, para que Ele esteja ao nosso lado, para que nós possamos ser, como diz o louvor, amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E eu fico pensando que talvez aqueles discípulos de Emaús, eles tivessem sido prejudicados por uma percepção equivocada de estar com Jesus. Repito, o que aconteceu ali? Eles foram impedidos de saber que aquele que estava do lado deles era Jesus Cristo. Porém, talvez eles estivessem esperando uma aparição grandiosa, gloriosa, lá no templo de Jerusalém, do Jesus Cristo já ressuscitado, para poderem perceber: puxa vida, Cristo está aqui conosco, o Senhor está aqui conosco. Talvez eles, para crer que pudessem estar ali ao lado de Jesus, como eles haviam estado, talvez eles fizessem um pronunciamento oficial de um dos 12 apóstolos: olha, Jesus Cristo ressuscitou, nós vimos, está comprovado. E aí sim eles crerem que eles pudessem estar novamente com o Senhor. A verdade foi que o Senhor estava com eles. Eles foram impedidos de perceber? Sim. Só que o Senhor esteve com eles e eles não perceberam. Naquela simplicidade de se juntar um sujeito, de um sujeito vir ao lado deles e começar a conversar sobre o que vocês estão falando, sobre o que vocês estão conversando. Eles não conseguiram perceber ali Jesus. E na nossa vida, meus irmãos, nós temos de ter essa ciência, essa percepção de que o relacionamento com Jesus, ele é simples, ele é fácil, ele é menos complicado do que nós achamos que é. O Senhor Jesus, ele é seu amigo e ele quer estar ao seu lado. E o Espírito de Jesus quer falar ao teu coração. E o Espírito de Jesus quer estar em comunhão com você. E o Espírito de Jesus quer escutar as tuas questões,
as questões que você tem de vida, e Ele quer tratar do teu coração, tudo de maneira simples, de fácil acesso, sem dificuldades. Amém? Amém. Às vezes, nós vemos pessoas depositar expectativas em relação ao relacionamento delas com Deus, sempre alicerçadas, ancoradas em grandes coisas, em grandes momentos, em grandes eventos, em grandes vivências. Olha, o pastor fulano de tal, ele vai vir aqui para o Brasil, e vai ter um congresso assim assado na igreja tal, e vai ter muita gente lá, e a banda X vai tocar, e custa X a participação, a inscrição, etc, 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 e Deus vai falar lá. E as pessoas têm a percepção equivocada sobre a maneira como o Senhor Deus quer estar conosco. E Jesus Cristo está querendo falar naquela leitura bíblica simples, que pode ser feita de manhã em casa, que pode ser feita no ônibus, que pode ser feita na hora do almoço. E Jesus Cristo está ali do lado, querendo falar naquele louvor que você pode colocar lá no celular, com fone de ouvido, pelo amor de Deus. Não vai escutar o louvor lá no ônibus, no metrô, no celular alto, hein? E o Senhor Jesus Cristo querendo falar ali do lado, se aproximou de maneira simples, nada de luzes, nada de trovões, e as pessoas não percebem a simplicidade da relação com Jesus Cristo. Uma vez, orientado pelo Celso e pela Damares, veio um rapaz conversar comigo, eu não sei se vocês se lembram dele, lá da porta do colégio. Foi conversar com eles, olha, conversa com o pastor Fábio, que um dia ele me ligou e a gente conversou. Pastor, eu não sei o que acontece na minha vida, porque eu tenho dificuldades familiares, eu tenho dificuldades sentimentais, eu tenho dificuldades profissionais. Aí ele me deu lá o raio-x da vida dele, uma bucha. Aí eu cheguei em determinada hora e falei, escuta, onde você está congregando, em qual reunião da igreja você participa, para poder conversar com o teu pastor, para que ele possa ali nas ministrações te orientar e tal. Aí eu não participo de comunhão nenhuma. Faz quanto tempo já que você não participa de comunhão nenhuma? Já faz alguns anos. Mas olha, nesse tempo eu participei de 2 seminários da fulana de tal. Ele me deu lá o nome de uma pessoa que promove seminários. Eu participei de 2 seminários da fulana de tal. Mas sabe o que é, pastor? Eu não sei o que aconteceu, não resolve. Ou seja, estão caminhando lá na estrada para Emaús, Jesus está ali do lado, querendo conversar, mas esperando algo fantástico, esperando Jesus Cristo lá em pé no topo do templo, lá com luzes, com anjos ao redor, cantando glória, glória, aleluia. Só que Jesus está lá do lado deles. Coitados dos 2 de Emaús, não foi culpa deles, né? Eles não conseguiram enxergar, paciência. Foi por conta de propósitos de Deus. Agora, às vezes no nosso meio, não é que nós somos impedidos de enxergar, é porque nós não queremos. Pessoas que acham que para ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, elas têm de passar por um determinado ritual, ou participar de um determinado encontro, em que lá
elas vão poder passar por aquilo que vai fazer verdadeiramente elas terem um relacionamento com Deus. Então, há uma seita conhecida, que eu não vou dizer o nome aqui, que era o seguinte: quando você se aproximava dos encontros, das reuniões, diziam: mas você já participou do grande encontro? Não. Você tem que participar do grande encontro. Ele acontece assim, pegam todos os novos convertidos, leva lá para um acampamento, para um retiro espiritual, e aí lá os líderes fazem um negócio assim assado, aí lá o mover de Deus é derramado, aí lá é que você tem um verdadeiro encontro com o Senhor Deus. E tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, acontece assim, assado, e as pessoas vão, sabe por quê? Porque Jesus está do lado delas querendo conversar, e elas estão esperando lá o grande mover, as grandes luzes, os anjos. E aí elas vão e elas participam. E aí, em boa parte das vezes, sabe o que é de diferente elas notam e elas percebem quando está lá no meio do mover, né? Sabe o que é de diferente elas percebem? Nada. Só que assim, se ela não sentir nada, porque tem alguma coisa de errado com ela, né? Porque está todo mundo lá, e tem gente tremendo, tem gente caindo, tem gente falando assim, tem gente falando assado, né? E ela lá no meio, e não acontece nada com ela. E a pessoa se sente mal, porque não está acontecendo nada. E aí ela se sente inadequada. E aí ela acha que tem pecado na vida dela, que assim, esse aqui Deus não perdoou, porque não está acontecendo nada. Eu não caí, eu não estou pulando, eu não estou tremendo. Então aconteceu que alguma coisa errada comigo. E aí ela se sente, como eu já disse, inadequada, ela acha que Deus não aceitou ela, ela acha que ela não se converteu. Ela acha que ela ainda não nasceu de novo, ela acha que o Espírito Santo de Deus não vive dentro dela, porque ela não treme, porque ela não cai. E aquele que estava do lado dela caiu e falava assim: olha, caiu por conta do Espírito Santo. Oh meu Deus, eu não caí, então eu não tenho o Espírito Santo. Eu já falei aqui para a minha classe de escola dominical, é bíblico que homens, pelo mover de Deus e pelo Espírito Santo agir na vida deles, eles caíram. Aconteceu isso, tá certo? Só que isso não é padrão, não é regra. Aconteceu com alguns. E aí o encontro, o mover, o congresso, etc., o grande evento que ia dar para a pessoa a certeza de que ela tem um relacionamento com Deus, faz o contrário. A pessoa sai cheia de culpa, ela sai pior. Quando na verdade, meus irmãos, o que nós precisamos aprender, o Espírito Santo do Senhor, Ele fala conosco sim, Ele trabalha na nossa vida sim. Você pode ter uma relação com Deus, e Deus vai falar. Só que como a gente percebe, como tem sido na igreja, o Senhor Deus trabalha no nosso meio, na maioria das vezes, de maneira simples. De maneira simples. Como Jesus Cristo se aproximou daqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús. E quando eles perceberam que era Jesus, já foi. Por isso aprenda o seguinte: assim como Jesus chegou para a mulher samaritana, e ela falando: olha, nós sabemos, temos escutado que quando o Messias vier, Ele vai ensinar essas coisas e tal. Jesus fala: escuta, eu sou o Messias, eu não estou falando com você, sou eu. Aí na cabeça dela eu imagino: mas você? Eu achei que o Messias ia ser um negócio assim. Esperanças, né, que as pessoas têm. Poxa vida, é você com essa roupa, com esse cabelo,
com essa voz, já pensou se tivesse uma voz igual a minha? O Messias tinha que ter um vozeirão, né? Porque o meu pai, não sei o quê. Você é o Messias. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Mato Grosso do Sul. E aí os diáconos que vieram me pegar na casa onde eu estava trancando a porta, os dois chegaram, desceram do carro. Aí eu escutei os dois assim: ué, pastor, esse moleque aí? Oi? É. O Aguiar contando uma vez que ia sair com uma amiga, Aguiar empresário e tal. Aí ele chegou com o carro e falou: eu achei que você tinha um carro melhorzinho. Aí a samaritana achando, né, que o Messias ia ser. Aí Jesus fala: eu sou o Messias, eu estou conversando com você. E eu imagino aqueles dois discípulos de Emaús, quando eles perceberam que é Jesus. Poxa vida, esse sujeito aqui que está falando com a gente, que bateu papo com a gente, esse com quem nós conversamos, ele é Jesus. Ele não veio lá no templo cheio de glória, ele veio do nosso lado bater papo, e nós não percebemos. E aí já foi. Então nós somos desafiados, irmãos, a perceber que o Espírito de Jesus, ele está sempre ao nosso lado, querendo falar. Ele não vai falar naquele culto maravilhoso, especial, só. Ele vai falar lá também. Ele não vai falar só lá no congresso XYZ. Ele não vai falar só no acampamento que vai ter no ano que vem, em nome de Jesus, glória a Deus. Ele não vai falar só quando o Marcelo Aguiar vier aqui novamente. Quem estava semana passada, foi uma bênção. Ele vai falar hoje com você. Ele vai falar na quarta-feira, quando a gente se reúne numa roda aqui, de sei lá, 18, 20, 25 pessoas. Ele vai falar lá no teu trabalho, quando você abrir a Bíblia e falar: agora o Senhor vai falar. Ele vai falar, amém? Amém. Ele não vai falar quando você escutar lá: hoje a reunião lá na Catedral X, com o apóstolo fulano de tal, os seus 200 ajudantes, impondo as mãos. Eu vou lá porque lá é a bênção do Senhor. Vai lá, glória a Deus, escuta a palavra, seja alimentado, pondere que vale a pena e que não vale a pena. Só que não é só lá que Deus vai falar. Ele vai falar quando você puser o seu sonzinho lá no carro e tiver uma banda lá louvando ao Senhor ali, ele vai falar. Então, a simplicidade de estar com Cristo, do relacionamento com Cristo. Deus quer falar com você de maneira simples. É assim que tem sido. Não seja como os discípulos de Emaús, que não se perceberam, não atentaram. Quando viram, já foi. Porque Deus quer falar no teu coração hoje. Amém? Amém. Nós, para encerrar, você tem acesso livre ao trono do Senhor. Amém. Livre. Na religião de Israel, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar onde ficava a Arca da Aliança, para ali na presença de Deus apresentar, fazer expiação dos pecados do povo. Uma vez por ano só o sumo sacerdote. Quando Jesus Cristo morre, olha que interessante, Mateus 27, 51, no momento da morte de Jesus, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Havia um véu que separava o lugar santo, onde ficavam o candelabro, o altar, a mesa do incenso e a mesa dos pães. Havia um véu separando o lugar santo dos santos, onde ficava a aliança. Quando Jesus morre, esse véu é rasgado. E isso simbolicamente está demonstrando o acesso que nós temos ao trono do Senhor, à presença do Senhor. Você não precisa de intermediários. Não ache que Deus só vai escutar a oração de A, B ou C. Não ache que Deus não vai escutar o teu louvor lá em casa porque é desafinado, porque você não participa do ministério de louvor. Não ache que você não pode ler a Bíblia porque você não é professor da escola dominical, porque você não fez um curso A, B ou C. Você tem acesso livre
ao Senhor. Relacionamento com Deus é simples. E a gente chega à conclusão final de que nós devemos desfrutar a beleza da simplicidade da relação com Deus. A beleza da simplicidade. Deus é teu amigo. E Ele quer falar com você e Ele quer te escutar. Amém?